Conto número 1. Branca de Neve e os 7 Anões. Um rei se casou com uma rainha e tiveram uma filha. Como era inverno e em seu país nevava, a rainha colocou o nome de Branca de Neve na princesinha. Mas como era gravidez de risco, quando a princesinha nasceu, sua mãe faleceu, causando pesar, sofrimento e preocupação no rei para criar sua filha sozinho. Nesta época, a medicina ainda era muito precária e não deu para o médico salvar a criança e a mãe. Ele contratou uma babá para cuidar de sua recém-nascida e viajou. Numa festa, num país distante, conheceu uma bela princesa e se enamorou dela. Se casaram e ele a levou para seu castelo para conhecer sua filha, que agora já era pré-adolescente. As duas não se entendiam, pois a esposa do rei tinha inveja da filha e a filha do rei tinha desconfianças que esta rainha se casou por interesse com seu pai. Viviam discutindo e não se entendiam. Um dia, a discussão foi tão ofensiva e agressiva que a rainha expulsou a Branca de Neve de casa. Seu pai, quando soube, ficou muito triste, mas mandou guardas para vasculhar todos os cantos do país para resgatar sua filha. Enquanto isso, a Branca de Neve foi para a casa de anões, mas não viu ninguém. Como estava muito cansada, resolveu dormir numa das camas. Quando os anões chegaram de seu trabalho quase escravo, pois seu patrão exigia produção nas minas de ouro, sem horário fixo de almoço e com hora extra vencida, sem pagamento. Eles ficaram surpresos com a forasteira. Esperaram ela acordar e perguntaram a ela sobre a sua história. Ficaram comovidos e revoltados com o conflito entre ela e a madrasta. Resolveram que ela ia ficar lá por algum tempo, para prepará-la para voltar, para enfrentar melhor a madrasta. Mas ela tinha de cuidar da casa, fazer comida para eles e também tinha de transar com todos os anões. Ela não tinha escolha, pois nesta época a mulher não tinha opções de vida ou de estudos na cultura machista. Então ela cuidava da casa, fazia comida e à noite os anões faziam sexo com ela, como sexo grupal, mais conhecido como swing ou ménage à trois. No início ela sentia dores, pois era virgem, mas aos poucos ela foi gostando e já fazia sexo como uma putinha voraz e insaciável. Mas os anões a ensinaram como deveria tratar o casamento de seu pai com a madrasta interesseira, bem como lutar se tivesse que travar alguma autodefesa com os guardas da madrasta ou com a própria madrasta. Quando eles acharam que ela já estava preparada, deixaram ela ir. Quando ela voltou, o rei ficou muito feliz, mas a madrasta ficou com muita raiva e queria matá-la por a Branca de Neve ter descoberto que o seu casamento era uma farsa, pois ela queria ser herdeira do rei e estava preparando uma bebida envenenada para o rei morrer naquela noite. A Branca de Neve não deixou seu pai beber e quebrou a garrafa de vinho envenenada. Falou com ele que era envenenada pela madrasta. O rei ficou muito chateado, falou para a rainha ir embora, mas a rainha não quis. A Branca de Neve lutou com ela e venceu. Chamou os guardas e a expulsaram do país, sendo presa em seu país assim que chegou deportada. No dia seguinte, seu pai tinha preparado uma festa para a Branca de Neve, pois era seu aniversário de 18 anos. Todos os reinos vizinhos foram até o castelo para
parabenizar o rei e a princesa corajosa que enfrentou a madrasta. Uma rainha viúva foi lá com seu filho, que tinha a mesma idade da Branca de Neve. O rei tirou esta viúva para dançar e o príncipe também convidou a Branca de Neve para dançar. A viúva era uma pessoa muito amorosa, meiga, educada, mas triste por ter perdido seu esposo no acidente, onde a carruagem dele foi surpreendida por uma avalanche de neve e ele morreu sobre um bloco de neve. O rei a consolou, abraçando-a levemente e colocando a cabeça dela no seu peito, acariciando seus lindos cabelos grisalhos. Já o príncipe ficou fascinado com a sabedoria e histórias de vida da princesa Branca de Neve. Mesmo não sendo virgem, ele ficou impressionado com a maturidade da princesa e dela ter objetivos e focos na vida, diferente das princesas dos reinos vizinhos, que eram imaturas e fúteis, só pensando em festas, compra de joias, vestidos caros e viagens. Ele combinou de dormir com ela, mas que saíssem do salão de festa rapidamente, para não serem vistos. Decidiram sair dançando para ninguém suspeitar de nada. Conseguiram chegar nos aposentos de Branca de Neve e transaram bem gostoso. Ficaram apaixonados um pelo outro. Todos os dias, o príncipe ia até o seu quarto, subia pela janela, pois a Branca de Neve colocava uma corda para eles subirem e transavam muito. Até um dia, o príncipe criou coragem e quis falar sobre isso com a sua mãe, que já estava casada com o pai da Branca de Neve. A rainha falou com o rei do romance de seu filho com a sua filha. O rei aprovou e marcou a data do casamento com o sacerdote do reino. Houve um banquete com músicos do reino que tocaram instrumentos da época, como o cravo e o alaúde. O banquete teve vários pratos, como saladas, carnes, doces variados, vinhos, sucos. E foram muito felizes. Já os anões ficaram muito contentes por terem preparado a Branca de Neve para a nova vida. Algumas anãs que estavam na festa do casamento vieram ao encontro dos anões e ficaram muito apaixonadas por eles também. Resolveram se casar. O sacerdote do reino realizou o casamento dos 7 anões com as 7 anãs, junto com o casamento da Branca de Neve e do seu príncipe. Os anões resolveram que iam se aposentar. Falaram com o chefe da decisão, pois tinham acabado de se casarem e que iam trabalhar por conta própria junto com as esposas. O chefe não gostou, mas pediu um prazo para contratar outras pessoas para trabalhar na mina de ouro. Os anões já tinham falado com o prefeito da cidade sobre a exploração trabalhista que eles sofreram. O prefeito mandou seus secretários irem até lá na mina para saber a veracidade dessa exploração trabalhista e constatou que era verdade. Então o patrão teve de mudar algumas regras para que houvesse mais direito trabalhista e não explorar mais as pessoas. Caso contrário, iria pagar multa por causa dessas explorações. Assim, outros trabalhadores foram contratados com direitos trabalhistas respeitados e salário digno. Este conto narra a história que todos conhecem, porém sem a narração da maçã envenenada, trocando pelo vinho envenenado que a madrasta queria matar o rei, já que não conseguiu matar a Branca de Neve. A questão de gravidez de risco também continua, mas atualmente tem mais recursos e avanço da medicina para salvar a criança e a mãe, além de exames pré-natais para monitorar o desenvolvimento da criança dentro do útero da mãe mensalmente. Também a exploração trabalhista do patrão dos anões. Esses fatos são muito comuns nos dias atuais. Exploração trabalhista, mesmo com a consolidação das leis trabalhistas CLT, criada pelo ex-presidente Getúlio Vargas na década de 30,
Hoje em dia, se isso acontecer em alguma empresa, os empregados podem denunciar ao Ministério do Trabalho de sua cidade e os fiscais vão lá fazer notificação ao empregador para ele mudar suas regras de exploração trabalhista. Caso contrário, paga multa ou vai preso por violar as leis trabalhistas. Já os conflitos entre adolescentes e pais, ou madrasta e padrasto, também acontecem muito. O pai ou a mãe, que são viúvos, deve escolher bem seus futuros cônjuges, verificando se eles vão se dar bem com seus filhos ou não. Quem casa por interesse, claro que não vai se dar bem com os filhos do viúvo ou da viúva, bem como se eles forem separados ou divorciados e querem ter uma segunda união. A convivência precisa de ter diálogos, conquistas entre os filhos e novos pais, para ter a convivência mais sadia, mais amigável possível, para evitar brigas. Já a situação da Branca de Neve com Putinha dos Anões também pode acontecer em qualquer lugar, especialmente com adolescentes revoltadas e que vão para algum lugar como Zona Meretrícia, abordada por cafetões que podem aliciar e explorar sexualmente as adolescentes, mas com promessas de empregos e salários altos. Cuidado, pois é golpe. Os pais precisam ficar atentos e falarem isso para suas filhas e filhos, pois corre o risco de serem explorados e ficarem como prostitutos e prostitutas dos cafetões e cafetinas, mesmo sendo hétero ou homossexuais. Os pais devem orientar seus filhos sexualmente, abordar estes temas sem tabus, com simplicidade, com verdade do que acontece ou o que pode acontecer. Se não sabe como abordar isso com seus filhos, procure ginecologista, urologista, sexólogo ou psicólogo para orientar seus filhos sobre estes assuntos.